E aí pessoal, tudo bem? Acho que eu preciso fazer esse vídeo agora, antes que seja tarde. Eu vejo que tem muita gente falando por aí, estudar por questão, virou meio que uma modinha. Então eu quero deixar bem claro uma coisa a respeito disso. Uma coisa é, devo fazer um monte de questão enquanto eu estudo? E a resposta é sim. Outra coisa é, devo estudar apenas por questões? E a resposta é não. Então eu vou mostrar para vocês alguns modelos nesse vídeo, provando para você, tentando provar que não vale a pena se estudar apenas por questões. Em algumas matérias vale a pena, em outras não. Então no vídeo eu vou te mostrar os furos de estudar só por questão e como resolver esses furos sem você ter que reinventar a roda, sem você ter que mudar todo o seu estilo de estudo, tá? Então presta atenção aí. Se você é novo aqui no canal, não deixa de se inscrever. Cheque o meu vídeo sobre notas Enem, que algumas das minhas ideias vão ficar mais claras lá. E vou começar desmistificando uma coisa aqui. Toda vez que a gente fala assim, fulano de tal passou só estudando por questão, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de afirmação, com esse tipo de vídeo, porque uma coisa é você fazer uma revisão só com questão, sendo que você tem uma base absurda. Então pensa numa pessoa que estudou a vida inteira um monte, foi para as melhores escolas, e aí faltando 3 meses para o Enem, estudou por questão. Isso é totalmente diferente de você desenvolver a sua base por questão. Uma coisa é você atingir alguns pontos por questão para ver se você está sabendo a matéria. Outras é você passar a conhecer a matéria inteira. Então eu já vou direto para o modelo, já vou abrir o modelo aqui, que acho que fica mais fácil conversar com vocês a partir do modelo. Então esse é o primeiro modelinho que eu queria mostrar para vocês. Cada tópico tem uma parte prática e uma parte teórica. Quando eu falo em parte prática, eu estou falando de uma parte que você tem que ficar treinando para desenvolver aquele tópico. O que é muito comum, por exemplo, em matemática, é muito comum em física, é muito comum em linguagens. Então, para aprender matemática, você precisa fazer um monte de exercício de matemática. Para aprender a interpretar texto, você precisa ler um monte de texto. Isso é a parte prática. Tem muito tópico que tem uma parte teórica muito grande. E o que eu falo de parte teórica é conceitos que você precisa para fazer a prova. Não é, por exemplo, história, você não precisa fazer um monte de exercício para aprender a fazer o exercício, como é em matemática. História você precisa ter uma base boa, você precisa ter um monte de conhecimento prévio para conseguir responder. Então são habilidades diferentes para questões diferentes. Algumas questões exigem que você pratique muito, e aí eu colocaria quase todas de linguagem, quase todas de matemática, grande parte das de física, metade das de química, porque química tem uma parte teórica grande também, e uma pequena parte de biologia, que seria a parte genética, que você tem umas contas, você precisa saber como fazer aquelas contas. O resto, e aí sobrou aqui, geografia, história, uma partezinha de física, uma boa parte de química e quase tudo de biologia, você precisa de um repertório grande, tá? Então nesse modelinho, coloquei, para começar, parte prática você precisa fazer mais exercício, parte teórica você precisa estudar mais. E olha como é variável, pelas áreas de conhecimento. Em linguagens, você precisa praticar muito, porque você precisa ler muito para aprender a ler. Matemática, você precisa fazer muito exercício, você precisa ter uma parte prática muito grande. A parte teórica são das fórmulas, é que o professor ensina pela primeira vez. Mas depois que ele ensinou a primeira vez, em 10 minutos, uma fórmula ou um conceito novo, ele vai passar o resto da aula fazendo exercício com você. Porque a parte prática e matemática é muito importante. Agora, se vem para a natureza, já é bem variável. Eu diria que química é meio a meio, física é mais prático, biologia é bem mais teórico. Quando eu falo que é bem mais teórico, o que conta é você ter um repertório grande. E vai ficar mais claro no próximo esquema que eu vou mostrar para vocês, tá? Natureza, inclusive, eu tenho um vídeo só sobre natureza que o pessoal adorou. Vou pôr aqui o link, depois você checa, para dar uma visão geral, tá? E humanas é bem mais teórico que prático. Não tem nenhum exercício de humanas que você precisa ter feito vários idênticos antes de conseguir fazer bem feito. Como é o caso de matemática, como é o caso de estequiometria em química, como é o caso de eletromagnetismo em física. Humanas não, você tem que ter um repertório grande. Se você já viu vários filmes sobre guerra, provavelmente vai ser mais fácil responder pergunta de grande guerra. Se você viu vários filmes ou leu o livro da Idade Média, vai ser mais fácil responder pergunta sobre feudalismo. Repertório conta mais do que prática. Tá? Então a pergunta central, devo estudar por questão? Para a linguagem, para a matemática e para grande parte de natureza, você deve estudar por questão. Deve fazer um monte de questão. Para uma parte de natureza e para humanas, não é que você não deva fazer questão, mas estudar apenas por questão é muito pouco, porque você precisa ter um repertório grande. Tá? Então vamos aqui para o meu próximo modelo,
porque eu vou tentar mostrar como é furada você ter estudado só por questão. Ó, esse é o segundo modelo. Eu vou dar 2 exemplos, tá? Eu só fiz o esqueminha de um dos exemplos. Vamos supor que você está estudando por provas anteriores humanas. E você só está estudando por questões. Você não está estudando por aula, você não está estudando por livro, só por questões. Se você vai num exercício de, por exemplo, do Enem de Grécia, eles não vão pôr muitas questões de Grécia no Enem, porque eles têm que pôr de toda a matéria. Então você vai ter 45 questões de humanas, umas 20 de história, porque ainda tem geografia, filosofia e sociologia. Essas 20, eles têm que cobrir todos os blocos de história. Então não vai dar para pôr muita questão de Grécia, vai ter no máximo, assim, estourando 3 questões. Muito provavelmente vai ter uma questão, tá? Vamos supor que tenha uma questão por ano. Quando você chegar nessa questão, essa questão dentro do tópico Grécia Antiga vai ter um subtópico, vai cobrar uma característica específica da Grécia. Então vamos supor que é um exercício sobre sociedade grega. Vamos supor que é um exercício sobre o papel da mulher no mundo grego. Que é uma questão que já caiu em alguns vestibulares, pode cair, seria até legal cair, é um assunto interessante. Aí você foi lá, estudou, errou a questão, foi lá e deu uma lida sobre qual é o papel da mulher na sociedade grega. Então, teoricamente, você está preparado para responder uma questão assim. Só que a questão, se um próximo Enem for cobrar a Grécia de novo, ele muito provavelmente não vai cobrar exatamente a mesma característica. Então ele vai para a Grécia Antiga. Só que em vez de fazer uma pergunta de sociedade, ele vai fazer uma pergunta sobre períodos. Ah, vamos falar sobre o período pré-homérico. Ou ele vai para a política, vamos falar sobre a democracia grega. Ou ele vai para cidades-estado, vamos falar sobre Esparta, não vamos nem falar sobre Atenas, vamos falar sobre Esparta. Então qual que é o problema quando você estuda por questão? Quando você estuda por questão para uma matéria que exige um repertório, e aí eu estou falando de história, geografia, filosofia, sociologia, biologia principalmente, você quando vai estudar para a questão, você só está vendo um pequeno pedaço daquele tópico, que é o suficiente para responder exatamente o mesmo subtópico em outra prova, mas não é o suficiente para você responder o mesmo tópico em outra prova. Você fazendo um subtópico de Grécia nesse Enem, não é o suficiente para você resolver um subtópico diferente de Grécia no próximo Enem. Então esse é o furo. Se em matemática, quando você vê logaritmo não muda. Você não precisa ter um repertório de logaritmo. Você precisa saber fazer uma questão de logaritmo. Vai ser sempre parecido. Vai mudar a ordem dos fatores, vai ter uma potenciação mais difícil. Mas é um exercício de logaritmo. Um exercício de Grécia tem várias faces para serem cobradas. Então é arriscado estudar por questão. Tá? Então já vou... Então, beleza. Espero que eu tenha te convencido de que você deve estudar por questão. Você não deve deixar de fazer questão em nenhuma matéria. Mas algumas matérias, e aí eu estou falando principalmente de humanas e ciências da natureza, você precisa ir além das questões. E aí você fala assim, poxa, Pablo, mas eu vi um monte de gente falando que era para estudar por questão, eu vi um monte de youtuber falando isso, e beleza, tem gente que estuda por questão, mas eu já te falei o maior porém, que as pessoas normalmente, depende da base delas. Se ela já tem uma base incrível, não é um problema grande se estudar por questão. Mas se ela não tem um repertório formado, é um problema. E aí você vai falar assim, mas eu não quero mudar meu estilo de estudo porque é mais fácil estudar por questão. Né? É mais fácil, você só precisa fazer questão, você não precisa ficar lendo absurdo. Qual que é o jeito de resolver isso até a prova? Então tem um jeito muito simples. Muito simples. Quando você for fazer uma questão, e eu vou continuar nesse exemplo da Grécia, porque tem um esqueminha aí. Você chegou no exercício de Grécia. Chegou no exercício de Grécia que fala sobre o papel da mulher. Você, quando for estudar essa questão, para ver o porquê você errou, em vez de estudar o papel da mulher na Grécia, você tem que subir um nível e estudar o tópico inteiro. Então, se caiu um exercício sobre Grécia, sobre o papel da mulher na Grécia, você não vai ler só sobre o papel da mulher na Grécia. Você vai voltar e ler a Grécia inteira. Porque assim, você está usando as questões como uma metacognição, certo? Você está usando as questões como aquele índice do que pode cair na prova. E faz sentido você usar essas questões como índice. Mas não pode ser um índice tão específico como o subtópico. Você tem que subir um pouquinho o nível. Então vamos supor, caiu uma questão de porífero. Que eu tenho um videozinho e é por isso que eu estou falando com porífero. Você não pode ir à matéria e estudar só porífero. Você precisa ir na matéria e estudar todos os filos. Porque não vai cair uma questão de porífero no próximo Enem, vai cair de selenterado. Então esse é o perigo, entendeu? Então é isso o vídeo de hoje. Eu tive que fazer, antes de fazer o vídeo da votação,
Porque eu vejo que tem muita gente me manda a pergunta assim, ah, eu estou estudando por questão, o que, que falta para eu ir super bem no Enem? Então isso é uma das coisas que falta. Tem matéria que, além de estudar a questão, você precisa estudar a matéria também. Você precisa ver videoaula, você precisa ler um resumo, você precisa ler um livro a respeito, tá? Espero que ajude vocês. Eu acho que é importantíssimo esse vídeo. Eu tinha que mandar agora, que ainda falta 2 meses, tem como você resolver esse problema, tá? E é isso. Se vocês estão gostando do meu conteúdo, não deixa de se inscrever, ativa a notificação, recomenda para os amigos, vamos fazer esse canal crescer. Obrigado.